Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu resolvi gravar um vídeo para falar para vocês, para nós comentarmos aqui qual é o efeito qual é o efeito negativo que os instintos têm na nossa busca por prosperidade, certo? E então vamos lá. Todos nós somos mamíferos, certo? Uma das características mais fortes, ou seja, um dos instintos mais fortes que nós temos como mamíferos, é o instinto de nos adaptarmos ao ambiente em que vivemos, certo? A questão negativa de nos adaptar ao ambiente em que vivemos é que você fica suscetível a se submeter ao que está acontecendo ao seu redor, entendeu? Então o que acontece? Vamos usar, por exemplo, uma reportagem que já foi exibida em vários canais de emissora de TV, que costumam comentar que as pessoas nascidas em favelas, elas são pessoas que estão, elas são pessoas que elas não têm culpa, certo? Do efeito que o entorno onde ela vive, lá dentro da favela, causa na cabeça dela, certo? Então aí as pessoas acham que essas pessoas nascidas em favelas são vítimas, porque elas estão sujeitas ao que acontece ao redor delas. Elas são expostas a uma única realidade, que é a realidade que existe dentro da favela, e que por conta disso elas estão submetidas àquela situação e não conseguem enxergar outro tipo de situação ou uma situação melhor para viver, certo? Por que isso acontece? Primeiro que faz parte da natureza dos mamíferos se adaptar ao meio ambiente como forma de poder viver em equilíbrio com a natureza, certo? Mas isso aconteceu quando nós ainda éramos seres primitivos que vivíamos livres na natureza. Hoje já somos seres civilizados que vivemos em sociedade. Então esse instinto ele já não é mais tão útil quanto ele foi na época em que nós vivíamos livres na natureza. O lado negativo desse instinto é que numa tentativa inconsciente, e eu falo inconsciente porque a maioria de nós não percebe que está fazendo isso, a maioria de nós, na tentativa de nos adaptar ao ambiente no qual a gente vive, a gente procura se adaptar ao que já está aí, ou seja, ao que já está acontecendo. Se você se adapta ao que você está acontecendo, se você se adapta ao que acontece ao seu redor, e você vive apenas com a ideia limitada de se adaptar ao que está acontecendo ao teu redor, não tem como a sua vida mudar, certo? Ou seja, você continua fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos hábitos, procurando se adaptar ao que te acontece, ao invés de você criar o que você quer que te acontece. Certo? E por que nós vivemos dessa forma? Porque nós não temos o hábito filosófico de viver. O que quer dizer hábito filosófico? Quer dizer, nós não temos o hábito de nos questionarmos sobre as coisas, sobre tudo o que acontece, sobre tudo que nós temos curiosidade, certo? Isso acontece, esse hábito ele é adquirido na infância, certo? Por quê? Porque os nossos pais, por não saberem direito o que eles estavam fazendo, e olha, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou julgando e condenando pai e mãe de ninguém, nem os meus, tá certo? Eu só estou falando que existem muitas coisas que acontecem que trazem um efeito extremamente negativo na nossa vida, na nossa busca por felicidade e prosperidade. E isso acontece por ignorância, por não saber, por não se questionar, para procurar aprender. Então, os nossos pais, eles fazem isso por medo de perder o respeito, por medo de perder o respeito que nós temos por eles. Então, o que acontece?
Aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Toda vez que você foi questionar os seus pais na sua infância, que eram as únicas pessoas que você tinha para questionar nos seus primeiros anos de vida, você levou uma bronca. Que isso, menino? Que falta de respeito é essa? Me questionando, questionando minha autoridade, questionando o que eu falo. Geralmente os pais dão esse tipo de bronca, eles ficam bravos, dão esse tipo de bronca em nós nos nossos primeiros anos de vida, por medo de perder o respeito que nós temos por eles, certo? Mas com essa bronca, nos chamando a atenção dessa forma, o que eles estão criando no nosso subconsciente? Eles estão criando eles estão criando a seguinte ideia: se toda vez que eu vou questionar alguma coisa, porque eu estou curioso, porque eu quero aprender, ou porque eu quero saber, porque toda criança é curiosa, certo? Toda vez que se questiona toda vez que eu questiono os meus pais para saber de alguma coisa, os meus pais me dão uma bronca. Quer dizer que questionar então gera conflito. Então é melhor eu não questionar, porque se eu começar a questionar demais, os meus pais podem ir se irritando cada vez mais e a coisa pode evoluir até para agressão física. Afinal de contas, a maioria dos pais ainda usa como método de educar seus filhos, certo? Dá umas palmadas quando os filhos fazem coisas que eles acham errado, certo? Mas o grande problema, o grande efeito negativo de tudo isso na nossa vida é que é o seguinte: depois que você tira a conclusão de que questionar as coisas gera conflito, que você pode levar bronca e pode até evoluir para umas palmadas, você grava isso no seu subconsciente e carrega isso para o resto da sua vida. É por isso que a maioria das pessoas adultas hoje, elas não têm o hábito de se questionar sobre as coisas. Porque quando elas eram crianças, elas aprenderam que se questionar gera conflito e que elas podiam levar uma bronca dos pais delas. E é óbvio que nenhuma criança quer, certo, desacatar os pais e gerar bronca, gerar conflito, porque não quer nenhuma criança quer desapontar os próprios pais. Pelo contrário, o maior desejo de todo filho é que o pai e a mãe sintam o orgulho dele. E para isso, eles sentem que a melhor coisa para atingir esse objetivo é não desapontando esses pais. Então, para não desapontar esses pais, para não gerar uma outra bronca, eles preferem adquirir o hábito de parar de questionar. Não vou questionar, porque se eu questionar eu vou levar bronca de novo, e levar bronca é a mesma coisa que desapontar os meus pais. Então, vou parar de questionar. O problema é que quando uma criança registra isso fica gravado no subconsciente da criança de uma forma tão poderosa que mesmo depois que ela fica adulta, ela continua não questionando sobre nada. E aí, se não questiona, não percebe. Porque para você perceber as coisas, você precisa questionar, você precisa refletir, precisa analisar, você precisa tirar conclusões, você precisa formar suas próprias opiniões sobre as coisas, certo? Então, depois que a gente se torna adulto, a gente continua procurando se submeter ao que a vida já está nos impondo, do que procurar criar a nossa própria realidade, do que lutar pela nossa prosperidade, do que ir em busca dos nossos sonhos, do que ir em busca do que nos faz feliz. As pessoas preferem procurar se adaptar àquilo que a vida já está oferecendo, ao invés de se questionar e começar a usar a parte criativa da mente para poder começar a criar o que elas acreditam, que elas precisam para elas viverem as suas vidas melhores, ou pelo menos para elas conseguirem ter a vida como elas gostariam como elas gostariam de viver. Agora, o grande X da questão é o seguinte: o universo é um oceano de energia, certo? E a energia atrai energia. Ou seja, aquilo que tem gravado de informação numa energia vai fazer atrair mais energia daquela mesma informação, certo? Então,
o que que acontece? Se você quer gerar, se você quer criar a vida que você gostaria de ter, entendeu? Primeiro você precisa criar energia dentro de você mesmo, certo? Com a ideia de vida que você gostaria de ter. Como que você faz isso? Certo? Você precisa visualizar a vida que você gostaria de ter na sua mente, certo? E criar um sentimento de prazer dentro de você ligado a essa ideia, conectado a essa ideia de vida que é a vida que você gostaria de viver, certo? Então, a minha sugestão para vocês é o seguinte: é, procurem entender e se conscientizar sobre essa questão desse instinto de se adaptar ao ambiente, que é para vocês pararem de se submeterem o que acontece ao redor de vocês impõe, entendeu? Para vocês ficarem menos suscetíveis ao que está acontecendo ao redor de vocês e comecem a se esforçar para criar a vida que vocês gostariam de viver de dentro para fora, certo? Enquanto vocês estiverem procurando se adaptar ao que vem de fora para dentro, vocês vão ser escravos desse instinto, vocês vão ficar apenas com a mente de vocês limitada a ficar se adaptando à vida que vocês têm, que eu aposto que é uma vida que a maioria de vocês não gosta, porque de cada 10 não, de cada 20 pessoas com as quais eu já conversei, 19 têm uma vida que não gosta. Elas têm vidas, elas vivem uma vida que elas não gostam, mas elas não procuram mudar de vida. Elas não procuram fazer nada para tornar, elas não procuram fazer nada para abandonar essa vida que elas não gostam e começar a viver a vida que elas gostariam de ter. E por que que isso acontece? Porque como elas não têm o hábito nem de se questionar, nem passa pela mente delas, entendeu? O porquê que elas estão vivendo uma vida que elas não gostam. Elas não sabem se questionar sobre isso. A maioria delas não se questiona sobre isso, nem passa pela mente delas. Por quê? Porque a maioria delas foi ensinada ao longo da vida que ela tem que se conformar com a vida que ela tem. Ela tem que se conformar com a vida do jeito que é imposta para ela. É por isso, esse é mais um dos pontos negativos de ficar se adaptando ao ambiente. Entendeu? Ensinam a gente desde pequeno que nós temos obrigação de nos conformar com o que já tem aí, com o que já está aí diante de nós, entendeu? Então, nós não criamos na nossa mente a crença e a fé de que nós podemos sim criar a vida que nós gostaríamos de viver, ao invés de ficar nos submetendo à vida que já está diante de nós. Antes que vocês se confundam ou antes que vocês mandem comentários para mim me criticando, dizendo que eu estou sugerindo que nós devemos viver de ilusão, não é isso, gente. Eu não estou falando o meu objetivo aqui não é incentivar você a fugir da realidade. Não é nada disso. Certo? Até porque mesmo se você fizer essa sugestão que eu dei, até que a sua vida realmente fique do jeito que você gostaria de viver, você ainda vai ter que se submeter a algumas coisas da sua vida antiga. Porque é um processo de transição, leva um tempo. Você não vai criar na sua mente a vida que você gostaria de viver e criar um sentimento bom no teu coração, entendeu? E isso vai acontecer como um passe de mágica. Passe de mágica não existe. Você vai ter sim que fazer um esforço para você começar a ir em busca da vida que você gostaria de viver e abandonar essa vida que você tem e que você não gosta. Certo? Agora, para você fazer isso, você vai ter que mudar os hábitos. Você vai ter que
você vai ter que sair do que os psiquiatras chamam de zona de conforto. Você vai ter que você vai ter que começar a estudar, certo? Pô, hoje em dia, com a internet e com o Google, certo? Onde você faz pesquisas e você pode aprender sobre qualquer assunto que você quiser, entendeu? Basta que você faça um esforcinho e comece a fazer pesquisas na internet e comece a ler sobre outros tipos de assunto, sobre autoconhecimento, sobre física. Hoje existem na internet vários artigos que explicam a física de uma forma bem didática e bem simplificada, que é para que a pessoa que está pesquisando não tenha que ficar mentalizando fórmulas ou descobrindo o que cada fórmula complexa daquela quer dizer, certo? Então, hoje você acha artigos, acha até palestras no YouTube que explicam a física de forma didática e simplificada, certo? Que explica a física, explica o efeito, explica os efeitos da física de forma prática, na prática, no dia a dia, de como a coisa funciona, certo? Basta que você se esforce para você aprender, porque a vida ela funciona assim. A maioria das pessoas tem o hábito de ficar todo dia vivendo numa rotina maçante, chata, todo dia fazendo sempre as mesmas tarefas, todos os dias as mesmas tarefas, mas o engraçado, o interessante é que elas fazem todos os dias as mesmas coisas, mas ficam sonhando com o dia que a vida delas vai mudar. É impossível a vida de alguém mudar se a pessoa não mudar os hábitos dela. Entendeu? Se você pega uma coisa para fazer na segunda-feira, certo? E na segunda-feira da semana seguinte você faz a mesma coisa, e na segunda-feira da outra semana você faz a mesma coisa, certo? Todas as suas segundas-feiras vão ser desse jeito. Não tem como uma segunda-feira sua ser diferente, mais alegre, te dar mais prazer de estar vivo, se toda segunda-feira você faz a mesma coisa, certo? A vida, para a sua vida mudar, é necessário que você mude os seus hábitos. Não tem como a sua vida mudar se você fizer sempre as mesmas coisas. Se você faz sempre as mesmas coisas, a sua vida vai ser sempre a mesma. Se você quer mudança de vida, você vai ter que mudar os seus hábitos, você vai ter que começar a agir diferente. E a melhor forma de agir diferente é com sabedoria. E para você agir diferente com sabedoria, você vai ter que ir em busca de conhecimento. E para você ir em busca de conhecimento, você vai ter que se esforçar para fazer pesquisas, você vai ter que procurar. Existem vários livros por aí com assuntos interessantes para você ler, certo? Para você entender, para você aprender mais sobre si mesmo, sobre como a sua mente funciona, sobre como funciona o seu subconsciente, o seu inconsciente, sobre como você registra as informações que chegam até você, certo? A maneira com a qual os seus 5 sentidos interpretam a realidade, enfim. Eu costumo dizer sempre uma coisa assim que não custa repetir, certo? Mudança de vida em busca de prosperidade para se alcançar a vida que se deseja ter, para poder ser mais feliz, sem autoconhecimento é impossível. Porque todas as ferramentas necessárias para você ir em busca da vida que você sempre quis depende primeiro de que você entenda profundamente de si mesmo. Se você não conhece bem a si mesmo, impossível. Então a minha sugestão para vocês é:
Procure entrar na internet, faça pesquisa sobre informações de autoconhecimento. Procurem conhecer profundamente a si mesmos, porque a única forma de vocês saberem, a única forma de vocês terem o conhecimento necessário para vocês fazerem as mudanças em busca da vida que vocês sempre sonharam viver é através do autoconhecimento, não tem outra forma, certo? E agora falando um pouquinho da característica da energia do universo, que é a energia da qual toda a nossa realidade realmente é feita, né? A maioria de nós, infelizmente, cresce acreditando que a realidade do mundo se resume ao capitalismo, certo? Ah, nós precisamos de dinheiro para tudo, então a realidade é o capitalismo e a necessidade de adquirir dinheiro para a gente poder viver. Eu não discordo disso, porque é óbvio, certo? Toda a manutenção do nosso corpo físico para que a gente permaneça vivo nessa dimensão depende de dinheiro, certo? Você precisa de uma casa para morar, você precisa de dinheiro. Você precisa de móveis para usar, você precisa de dinheiro. Você precisa ir no mercado fazer compra para abastecer sua despensa, você precisa de dinheiro. Você tem IPTU para pagar, água, luz, telefone, internet, ou IPTU, enfim, ou se você mora de aluguel, aí você tem um aluguel também. Tudo isso depende de dinheiro. Então, eu vou repetir. A minha ideia aqui não é sugestionar vocês que vocês fujam da realidade, não é nada disso, né? Mas enfim, a energia, como eu já disse, ela funciona assim. O negócio é de dentro para fora, certo? Primeiro você cria sentimentos dentro de você, ligados à informação de como seria a vida que você gostaria de viver, para você ser feliz, certo? Que isso vai começar até a gerar em você as próprias ideias que você precisa para te colocar no caminho para alcançar essa vida. Porque é assim que o universo funciona. Desde que você crie no seu interior a intenção, certo? Você mesmo e a energia do universo, ou se você preferir eu chamo de energia do universo, mas muitas pessoas chamam de Deus, certo? Isso aí não importa, é só formas de chamar, certo? Então, se você criar a intenção dentro de você e realmente começar a buscar, você mesmo vai começar a criar ideias completamente diferentes das que você teve até então, e a própria energia do universo, ou se vocês preferirem chamar de Deus, Deus vai começar a fazer a parte dele para ajudar você a alcançar o que você está buscando. Mas a coisa tem que começar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a sugestão desse vídeo é essa, certo? Não continue se submetendo às imposições do que acontece no ambiente em que você vive. Comece a criar dentro de você mesmo o ambiente que você quer viver. É assim que as mudanças e a busca pela prosperidade começam, certo? Daí existe uma variação, porque isso é subjetivo, varia de pessoa para pessoa, certo? Algumas vão alcançar as mudanças na vida num tempo mais curto, outras vão demorar um pouco mais. Mas para você alcançar um objetivo desses, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o primeiro passo. O primeiro passo é, primeiro, desejar, certo? Aí você cria a intenção dentro de você para ir em busca dessa vida que você sempre quis, entendeu? E aí as mudanças vão passo a passo acontecendo. Desde as mudanças nos seus sentimentos até as mudanças nas ideias que a sua mente cria, certo? E a mudança também na energia do universo, ou se vocês preferirem chamar de Deus, entendeu? Deus também, vamos dizer numa palavra, vou usar uma frase aqui mais religiosa, vai? Deus vai começar a conspirar a seu favor, certo?
Eu prefiro dizer que a energia do universo vai começar a te ajudar. Mas se você tiver se você é um dos fiéis das religiões mais comuns por aí, entendeu? É, você pode usar esse outro termo, porque no final das contas é tudo a mesma coisa, gente. É, eu vou até fazer um parêntese rapidinho aqui. Eu sempre achei uma bobeira muito grande, entendeu? As pessoas ficarem com aquela ideia: ah, o meu Deus é que é o bom, o meu Deus é mais importante que o seu, o meu Deus é mais poderoso que o seu. Sabe? Isso é bobeira, gente. Entendeu? Nós estamos aqui, somos todos seres humanos, somos todos iguais, certo? Não existe esse negócio de meu Deus é melhor que o seu, sabe? Deus é Deus, ou a energia do universo, como eu prefiro chamar, certo? Então, é, a melhor coisa a fazer é deixar esse tipo de ideia de lado. Então, como eu estava dizendo, Deus vai começar a conspirar a favor. E aí você vai começar a dar os primeiros passos em busca da vida que você sempre que você sempre quis viver, para você ser mais alegre, mais feliz, certo? Agora, uma coisa interessante para dizer aqui, pessoal, também é o seguinte: a maioria das pessoas pensam que alcançar essa prosperidade se resume a aumentar patrimônio, tá? As pessoas têm essa ilusão de que basta elas começarem a ganhar mais dinheiro, trocar o celular por um modelo mais novo, certo? Comprar uma casa ou comprar uma casa maior do que a que já tem, ou trocar o carro de 2 anos atrás por um carro desse ano. As pessoas têm essa ilusão de achar que isso é o que vai fazê-las felizes. E isso não é verdade, porque felicidade e prosperidade, certo? Ela não está diretamente ligada a ganhar mais dinheiro e acumular patrimônio. É lógico, se você tem dinheiro para você andar num carro melhor, beleza. Se você tem dinheiro para morar numa casa mais confortável, ótimo. Se você tem dinheiro para fazer viagens, beleza, certo? Mas lembrem-se que felicidade não é só acúmulo de patrimônio, tá certo? Então, o dinheiro é uma ótima ferramenta, claro, entendeu? Com certeza, certo? Você vai viver com mais conforto, vai viajar, vai morar mais confortavelmente, vai dirigir um carro melhor, enfim, vai ter um celular de modelo mais avançado. Eu estou dizendo que isso é uma coisa ruim? Claro que não, gente. Pelo contrário, é óbvio que é bom, certo? Mas prosperidade é uma coisa que engloba isso, mas é muito maior do que isso, ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que esse vídeo ajude bastante as pessoas que estão assistindo, para elas refletirem sobre essa questão de viverem conformadas com a vida que elas já têm, certo? Adquiram o hábito filosófico, comecem a se questionar sobre as coisas, tá ok? E eu espero que eu gravei esse vídeo com a intenção de ajudar as pessoas de uma forma que eu levei muito tempo para obter ajuda, certo? Esse tipo de informação, infelizmente, não vem dos nossos pais, certo? E por que não vem? Porque os nossos pais fazem parte de uma outra geração, a maioria deles são assim porque estão apenas copiando os pais deles, certo? Ou seja, eles apenas repetem o que eles aprenderam com os nossos avós, certo? E eu estou dizendo que eles estão errados? Claro que não. Eu só estou dizendo que hoje em dia existem um número muito maior de informações que nós podemos ter acesso por meio da internet ou de livros, certo? E que nós podemos fazer mudanças para tornar a nossa vida, entendeu? Melhor do que a maneira com que os nossos avós viveram, do que a maneira que os nossos bisavós viveram,
e até a maneira com a qual os nossos pais vivem. Eu acabei de me lembrar de uma coisa muito interessante também, que é o seguinte: muitas vezes eu conheço várias pessoas que são bem-sucedidas nas profissões que elas têm, e quando elas começam a ganhar dinheiro e elas têm um padrão de vida bem mais alto do que o padrão de vida que os pais delas tiveram, elas se sentem culpadas, elas se sentem mal, certo? Elas se sentem para baixo. Por quê? Porque elas gostariam que os pais dela elas gostariam que os pais delas tivessem acesso, tivessem conseguido na vida deles ter acesso a um padrão de vida igual o que elas estão tendo. Aí elas se sentem mal por elas terem um padrão de vida que os pais delas não tiveram. Certo? Olha, gente, isso é bobeira. Entendeu? Isso é bobeira porque não é assim que a vida funciona. E se sentir mal porque você se esforçou para ter uma vida melhor do que a que os seus pais tiveram, entendeu? Você está ganhando, você está recebendo do universo, certo? O que você merece pelo esforço que você fez. Então, é por mérito isso não acontece por acaso, certo? Então, fique feliz pelo fato de você... Se você é uma dessas pessoas que tem um padrão de vida bem mais alto do que o que seus pais tiveram ou do que o que seus pais têm, entendeu? Fique feliz e agradecido porque Deus ou a energia do universo está te proporcionando as recompensas pelos seus esforços no seu passado, porque nada acontece por acaso. E outra coisa, entendeu? Vocês têm que ficar felizes, satisfeitos e orgulhosos de si mesmos, porque vocês podem ter certeza que é assim que os seus pais estão se sentindo em relação a vocês. Certo? Porque eu sou pai, tenho 3 filhos homens, entendeu? Já conversei com N pessoas que também têm filhos e todos eles pensam a mesma coisa. Nós, lá no fundo, sempre desejamos que a vida dos nossos filhos fosse melhor do que a nossa. Então você que está ouvindo essa parte do vídeo agora, você pode ter certeza que os seus pais estão numa alegria tremenda se você tem um padrão de vida mais alto do que o que eles tiveram. Então você não tem motivo nenhum para se sentir culpado, tá ok? Então eu agora vou me despedir de vocês, espero que esse vídeo ajude o maior número de pessoas possíveis. Eu manifesto aqui o meu sentimento para que a energia do universo ajude a esse vídeo chegar ao maior número de pessoas que estejam precisando ouvir sobre esse tipo de